E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de filosofia. Aqui o professor Diego, né? Já vou pedir para vocês já irem dar uma observada nas atividades, se vocês já concluíram, se tem alguma ainda por fazer. Não deixe para depois, não deixe acumular, né? Que vocês sabem que as atividades é o que vai confirmar a presença de vocês, beleza? Dando sequência à nossa aula, que nós falamos anteriormente sobre questões morais e éticas, né? O título da aula passada foi Entre o Bem e o Mal, né? Porque existe mesmo essa dualidade, né, entre bem e o mal que a gente vive constantemente, nós seres humanos, entre saber o que é certo, o que é errado e o que, né, fazer mediante a isso. E hoje nós temos um tema relacionado ao desenvolvimento do ser humano. Será que nós nascemos com algum conceito moral, né? Como que funciona a questão moral na infância, né? Você que já tem seus filhos, você pode observar aí, seus filhos, eles são morais, né? Eles sabem o que é certo e o que é errado? Qual é a conduta deles, principalmente no dia a dia, né? Então, dois principais psicólogos, né, e são considerados também filósofos, o Piaget e o Kohlberg, eles trouxeram diversos estudos em relação a esse tema, a construção da moralidade na infância. Hoje nós vamos ver apenas o Piaget, certo? Eu decidi não trazer o Kohlberg para não ficar muito extenso para vocês, porque são estudos psicológicos, né? E a psicologia ela é bastante complexa. Então, o Piaget, como ele está mais linkado aos conceitos de educação, né? Nós vamos trabalhar ele hoje, né? O que a gente precisa entender é que Piaget, ele é um psicólogo, ele fala que a moral ela é construída, né? Então, vamos falar um pouco de Piaget. Piaget passou por grande parte da sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da psicologia e pedagogia, né? Então, se algum de vocês forem entrar dentro desses cursos, psicologia ou pedagogia, você provavelmente vai estudar, vai ouvir falar muito de Piaget, tá? Porque eles influenciaram esses dois campos do conhecimento. Essa dedicação de muitos anos, analisando a consciência infantil, fez Piaget encontrar a resposta para o problema da moralidade na infância. Primeiramente, vamos situar duas correntes filosóficas muito importantes, não somente na questão do desenvolvimento pessoal, mas até mesmo na construção da ciência, que é qual? O racionalismo e o empirismo. Ambos procuram dar respostas ao processo da aquisição do conhecimento. Segundo o racionalismo, o conhecimento seguro se dá somente pela razão, e trazemos conosco algum conhecimento que é chamado de conhecimento inato. Que é conhecimento inato? É aquele conhecimento que a gente já nasce com ele. Então, para o racionalismo, nós só alcançamos o conhecimento mediante a razão, né? O que é a razão? É aquilo que é comprovado racionalmente. Então, não é por dúvidas nem por verdades, é aquilo que é certo, né? E ele acredita, o racionalismo, que exista sim conhecimento inato,
que nós provavelmente nascemos já com habilidades racionais, né, e podemos desenvolvê-la nos nossos primeiros anos. Já o empirismo nascemos como folhas em brancos e vamos adquirindo conhecimento à medida das nossas experiências, né? A partir dos nossos sentidos humanos. Não sei se você percebeu, os 5 sentidos que você possui é o que faz você interagir com o mundo, né? O seu ouvido, a sua audição, sua visão, o seu olfato, o seu paladar, o seu tato, é o que faz você sentir as coisas, aquilo que está à sua volta. E a partir das experiências sensoriais, nós conseguimos interpretar o mundo, né? Isso é o empirismo. São duas correntes filosóficas muito fortes até os dias de hoje, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo ele não vai aceitar as concepções empiristas, tá bom? Porque ele não acredita que somente pela experiência sensorial eu vou alcançar o conhecimento. Não, é somente pela razão. Mas isso é estudo para frente, tá bom? Piaget afirma que não há nenhuma inteligência inata. O ser humano não nasce com inteligência. Não só a consciência moral, mas a afetiva e a razão tem seu processo em estágios sucessivos, nos quais as crianças organizam o pensamento e o julgamento. Então, o que é isso? Não existe nada que seja inato. Tudo é uma construção. Seja a nossa consciência moral, seja a nossa afetividade, como nos relacionamos com as pessoas, e a razão, o nosso racional. Tudo isso é o quê? Um progresso, né? E ele vai ser alcançado por estágios específicos. Beleza? Então, tudo é uma construção, segundo o senhor Piaget. Tá? Na faculdade a gente odeia falar de Piaget, porque o cara é doido. Doido não, brincando, né, gente? Mas Piaget, Vygotsky, sempre tá lá nos nossos estudos. Neste sentido, a educação para a moral tem 2 estágios. Então, para que uma pessoa desenvolva a sua concepção moral, o seu caráter específico, você tem 2 estágios, né? A heteronomia e a autonomia. Isso daqui não é Piaget, tá, pessoal? Isso aqui é específico mesmo da psicologia. A heteronomia é o estágio que a criança ela está submetida. Então, os pais eles ensinam os seus filhos de acordo com os seus próprios conceitos, né? Cada pai, cada mãe educa os seus filhos de acordo com aquilo que eles acreditam ser corretos e certo, né? Então, as crianças elas são submetidas às leis e às questões morais que os pais estão condicionados e ensinam aos seus filhos. Então, a criança não tem crítica, a criança não rebate aquilo que os pais ensinam, né? Então, por isso que se fala heteronomia. As crianças elas são impostas sem nenhuma crítica até elas atingirem o seu estágio de autonomia. Então, até elas entenderem o que é certo e o que é errado, quem vai ensinar para elas é quem? É o pai, é a mãe, é a sociedade, é o ambiente, é a escola, né? Por quê? Porque essa criança ainda não sabe discernir o que é certo nem o que é errado, o que é moral ou o que é imoral, né? Então, por isso precisa dessa construção, dessa inserção de conceitos morais que a família e a sociedade no geral ensina para a criança. A autonomia já é um estágio alcançado pelo ser humano, mas na sua maturidade. Existe um período muito conflitante que é a adolescência, porque é um ambiente que
o adolescente está saindo da heteronomia, mas ele ainda não tem autonomia para discernir ainda as situações mais mais complexas, né? Então ele ainda não tem essa maturidade. Por isso existem muitos conflitos entre adolescentes e os pais, entre o adolescente e o grupo social em que ele está inserido. Por quê? Porque ele já não está tão inserido na heteronomia, nesse conceito de aceitar tudo que os pais falam, aceitar tudo que é dito, tudo que é imposto. Ele não quer seguir regras. Por quê? Porque tem regras que ele não concorda, que ele não acha que seja tão errado assim. Por isso existe esse conflito. Mas ele ainda não tem a maturidade de, né, pensar por si mesmo neste momento. Por isso que a autonomia, ela já é um estágio do desenvolvimento moral do ser humano, que ele já é dono de si mesmo e capaz de tomar as suas próprias decisões, beleza? Então nós não estamos falando de uma falta de moral, de uma falta de respeito, de rebeldia, não. Nós estamos falando de uma questão de desenvolvimento mesmo da pessoa, do ser humano, né? Então, não pense que porque os adolescentes estão dando trabalho, que é porque eles são culpados. Não, eles estão num processo de desenvolvimento pessoal deles. O ser humano, portanto, ele precisa ser educado para a convivência, pois a aprendizagem requer sim uma saída de si mesmo, do conhecimento do outro e o fim do egocentrismo. O que é isso, né? A gente, desde o começo, desde nossos primeiros passos, nós somos condicionados a aprender a conviver com as pessoas, aprender a dividir as coisas, aprender a respeitar, aprender a falar quando o outro não estiver falando, a respeitar os mais velhos, né? Então, isso nós somos inseridos dentro deste contexto para que nós aprendamos a conviver com as pessoas. E para a criança é bastante complicado ela entender que existe uma outra pessoa. Daqui a pouco eu vou falar sobre os estágios os estágios de desenvolvimento de Piaget. Vocês vão entender por que isso. A criança, ela se entende como o mundo inteiro. A criança, ela não entende que o outro é uma outra pessoa. Para a criança só existe ela. Mesmo ela tendo contato com os pais, contato com tios, pais, primos, avós, ela não acha que exista outra pessoa como ela. Tá? Então, a gente precisa aprender que existe o outro, conhecer o outro e conviver com o outro. E somente convivemos com os outros depois que superamos uma fase da nossa infância chamada egocentrismo, né? Chamada um período da nossa primeira infância que é a egocêntrica. Algumas pessoas nem terminaram, nem passaram por isso ainda, né? Na vida adulta ainda são egocêntricos, pensam muito em si mesmos. Então, quando nós estamos na nossa infância, tem uma fase lá que a criança, tudo é dela, tudo é para ela não quer dividir, ela não aceita, tem ciúmes, e tudo isso é uma fase da infância. Então, nós precisamos aprender a ultrapassar essa situação para que nós possamos entender o outro, para que os conceitos morais possam ser bem aplicados. É mediante o conhecer do outro que eu vou me tornar um sujeito mais moral. Entenderam? Sendo que esse processo existe o que? A mediação do meio, da cultura e dos agentes, né? Aquela coisa que eu já falei lá na heteronomia, né? Os agentes para mediação desse ensino, né? Vai ser o que? Um processo que vai exigir dessas pessoas o que? Os pais, né? A família, a escola, a sociedade, todos eles vão participar
desse processo de construção da moral dessa criança. Torna-se necessário afirmar, portanto, que a teoria de Piaget é uma teoria construtivista, isto é, a construção do conhecimento e da moral. Então, não é um negócio que a criança já nasceu com aquilo. É preciso um processo, é preciso uma construção que vai requerer o suporte, vai requerer o empenho da família, o empenho da sociedade. Para finalizar, Piaget compreende 4 estágios de desenvolvimento. No primeiro estágio, temos o sensório motor, onde predomina o desenvolvimento das percepções sensoriais do movimento. Então, este principal estágio é aquele estágio onde a criança ela vai estar inserida apenas no seu reconhecer as coisas, né? O ser humano ele nasce muito frágil, diferentemente de outros animais da natureza. O ser humano ele nasce bastante frágil, bastante necessitado do auxílio da mãe, né? A criança não nasce ela não sabe andar, ela não tem os músculos fortificados, os ossos ainda não estão calcificados. Então ela vai, neste estágio que vai de 0 a 2 anos, ela vai evoluir a sua percepção das coisas e a sua motricidade. O que é motricidade? O seu movimento, o seu reconhecer das coisas, o seu movimento. Então é o momento que a criança vai aprender vai conhecer o seu próprio corpo, vai conseguir engatinhar, vai sentar a primeira vez, vai começar a dar os seus primeiros passos. Isso entre 0 e 2 anos. É um período também que ela começa a falar, porque a criança não nasce falando, né? Então você precisa ter esse momento, esse espaço de tempo em que essa criança vai fortalecer o seu corpo e os seus sentidos. É claro que 2 anos a criança não sabe de muita coisa e ainda não conseguiu nem desenvolver o seu cérebro ainda para conhecer as outras situações. Daí nós temos o outro estágio que é chamado o segundo estágio, onde temos o desenvolvimento intuitivo ou simbólico. Neste estágio, a criança descobre o símbolo, né? O que é o símbolo? É quando eu vejo um objeto e aquele objeto tem um nome. Então, em vez de eu pensar em uma garrafa, eu vejo uma garrafa, né? Então, se eu for escrever garrafa, né, eu tenho lá a escrita daquela garrafa. Mas se eu pego o símbolo, né, a imagem de uma garrafa, eu tenho aqui um símbolo. Esse símbolo tomou o lugar da palavra garrafa. Então, as crianças elas são muito mais simbólicas. Ela às vezes não sabe o nome de algo, mas ela sabe o que é aquilo, né? E às vezes ela até coloca outro nome, porque não sabe falar. Então é muito normal você ver as crianças falando, dando nome dando outros nomes nas coisas. Por quê? Porque elas ainda não entenderam, não codificaram símbolo e linguagem. Ok? Deixa eu ver aqui mais o que. A interiorização dos esquemas de ação, surgimento da linguagem do simbolismo e da imitação deferida. Então a criança vai imitar muito seus pais, vai ter uma fase que a criança vai ter uma admiração muito grande pelos pais, né? Vai se apaixonar pelos pais. Por quê? Porque é uma fase da criança. Ela vai imitar os seus pais em tudo, em todas as coisas. Então, se o pai faz coisa errada, a criança ela vai começar a falar palavrão, vai começar a xingar, vai começar a fazer coisas que os pais fazem. É o momento dessa imitação. E
as crianças elas não entendem ainda o que realmente elas estão fazendo, tá? Então é preciso ter bastante cuidado, bastante observação nesse sentido, porque as crianças estarão sim imitando. É a fase também das perguntas, né? Que as primeiras perguntas começam a ser feitas. Dos 7, e esse pré-operatório aqui, que chama também o intuitivo simbólico, ele vai dos 2 anos aos 7, tá bom? E é das principais épocas que as crianças estão mais egoístas, tá? Então, se você tiver um filho com um segundo filho e o seu primeiro filho estiver nessa fase, entre 2 e 7 anos, você vai ter alguns probleminhas, porque essa criança que até os 7 anos, ela é muito egoísta. Ela não entende o que é dela, o que é dos outros. Para ela, tudo é dela. Tá? Então, não tem essa questão, eu tenho um irmãozinho. Você vai ter que construir, né, essa ideia com essa criança. Por quê? Porque para ela é só ela ali ainda. Tá? É só ela que existe ali. O brinquedo é dela, a atenção dos pais é dela, a casa é dela, o quarto é dela. Tá? Então, por isso você vê quando chega um bebê na família e tem uma criança dessa idade, tudo que a criança já havia aprendido, já havia superado, já tinha parado de fazer xixi na cama, já tinha abandonado a mamadeira, já tinha abandonado as fraldas e tudo, a criança volta a fazer tudo isso de novo. Por quê? Porque ela percebeu que ela não é mais o bebê da casa. Então, para retomar a atenção dos pais, ela vai voltar a fazer tudo isso, né? Então, por isso tem que observar certinho essas situações para evitar qualquer problema, né? Evitar qualquer desconforto ou falha na criação dessa criança aqui. Tá? Como é uma construção, a criança pode crescer criando situações na sua mentalidade em relação a isso. O outro estágio, que é o terceiro, é o estágio das operações concretas, que é o mais longo e apresenta um grande salto da ação e operações mentais e concretas, né? Então é uma fase onde a criança ela já começa a ter um desenvolvimento muito maior, né? Ela tem uma construção e descentração cognitiva, compreensão da reversibilidade sem coordenação da mesma e a classificação, seriação e compensação simples. Então esse é o momento que a criança começa a entender realmente as coisas, a observar as coisas mais concretamente e não tão simbólica como era anteriormente, né? Então ela consegue construir as coisas cognitivamente, ela consegue compreender as coisas, ela já percebe as outras pessoas, né? Ela já não é tão egoísta assim, mas ainda requer bastantes cuidados. O quarto estágio já é o das operações formais. É quando já acontece um amadurecimento, né? E já começa a chegar a adolescência, a vida adulta. Então essa fase é quando os adolescentes já estão ali, naquele processo de embate entre a heteronomia e a autonomia, né? As crianças já querem pensar por si mesmos, já querem ter as suas próprias opiniões, né? Já querem ter a sua autonomia em si, mas ainda precisam estar inseridas dentro deste controle paternal. Resumindo, para Piaget, ninguém nasce moral, pois não existe inteligência inata. A gênese da moral é o avanço
progressivo. Então, não se assustem, as pessoas elas vão desenvolvendo a sua questão moral durante a sua vida. Ela não tem um momento específico em que elas, a partir de agora, sou um cidadão moral, sou um cidadão correto. Não, isso já é construído mediante a vida dessas pessoas, né? Então, as pessoas mudam, elas podem sim mudarem. Não existe pessoa que não possa mudar, tá bom? Resumindo, sendo que esse progresso se dá por dois estágios, né? Resumindo aí, a heteronomia e a autonomia. O primeiro, as regras são impostas, no segundo já há uma compensação das regras de um mundo individual, né? Então, principais conceitos de hoje, né? Que a moral ela é construída, o sujeito ele é uma construção. Então, quando nós vemos na vida adulta pessoas com certos tipos de comportamento, saiba que este comportamento ele foi construído desde baixo, desde a infância, Ninguém de repente fica assim. Ninguém de repente se torna assassino, ninguém de repente se torna um pedófilo, ninguém de repente se torna um homem-bomba, né? Ou um assaltante, um estuprador. Ninguém de uma hora para outra se torna isso. As pessoas elas são construídas, o caráter do ser humano ele é construído, né? Então, pais, observem, né, cada situação, observe os estágios de desenvolvimento dos seus filhos, né? Por quê? Porque tudo isso é uma construção. É claro que a gente não generaliza nada, mas o sujeito moral, ele vai ser construído. E cabe, né, à sociedade no geral, né, principalmente a família e os pais, cuidarem na formação dessa criança. Tá joia? Então, por hoje é só. Tchau para vocês.